É isso, um salve para você ligado aqui no canal do Bessa. Depois desse excesso de carnaval, a gente está de volta, né, aqui no canal com muita produção de conteúdo relacionado ao Botafogo. Você sabe que aqui é o seu espaço para ficar ligado diariamente tudo que acontece no clube da Estrela Solitária. E como nesse período de recesso de carnaval, como eu já tinha avisado aqui na última live que nós fizemos no dia 27, né, a gente volta tendo a notícia de que o Botafogo contratou o seu novo técnico, né? Infelizmente não conseguimos repercutir isso aqui, dar detalhes da negociação, mas a gente já volta falando muito sobre Renato Paiva, novo técnico do Botafogo. Enfim, depois de 2 meses o Botafogo tem um treinador para tocar aí a sequência do projeto da SAF, e nesse vídeo você vai conhecer muito, mas muito mesmo, do trabalho do treinador português. E para isso eu convidei meu parceiro Baldo Neto, o Netinho. Vou chamar de Netinho nesse nosso vídeo de hoje, porque ele analisa muito bem o Bahia. Ele, né, enfim, é um apaixonado por futebol, apaixonado pelo Bahia, destrincha toda essa parte tática das equipes e vai falar muito sobre o Renato Paiva. Netinho, muito obrigado, cara, por ter, né, enfim, aceitado o convite aqui no canal do Bessa. Seja muito bem-vindo. Espero que a gente possa fazer outros conteúdos juntos ao longo da temporada. Os 2 jogos do Campeonato Brasileiro, quem sabe Libertadores, Copa do Brasil. Seja muito bem-vindo e vamos falar muito do técnico português. Valeu, boa noite, Léo, galera. Muito obrigado aí pelo convite. Satisfação poder estar aqui, poder falar um pouquinho mais sobre o novo treinador do Botafogo, né? Renato Paiva, um velho conhecido aqui da torcida tricolor. E vamos ver aí o que vocês estão esperando. Vamos ver. É isso, a gente vai direto ao ponto, já deixar bem claro para a galera que está assistindo esse vídeo, né, nesta terça-feira, dia 11 de março de 2025, vai ser um vídeo direto, tá, gente? Como se fossem aquelas nossas tradicionais lives, né? Só que não tem chat, não tem interação, a gente vai tocar direto, mesmo esse nosso papo, sem edição, sem nada, vai ser uma parada bem reta, mas, claro, com muita informação, com muita análise do Netinho. Netinho, já vou direto, então, porque a gente preparou, né, algumas questões para analisarmos aqui no vídeo de hoje. Em primeiro lugar, né, você, claro, apaixonado pelo Bahia, acompanhou de muito perto o trabalho do Renato Paiva aí em Salvador em 2023. O que você achou da contratação do Botafogo? Você acha que quebra um pouco a expectativa? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Assim, não vou mentir para você que me pegou um pouco de surpresa quando eu abri meu Twitter e vi lá Renato Paiva, novo treinador do Botafogo. Não que ele seja um treinador ruim, mas acho que pelo que o Botafogo vinha fazendo, fez em 2023, fez em 2024, eu não acho que foi uma contratação que o torcedor esperava e do nível das coisas que o Botafogo brigou e conquistou ano passado. Ele fez um trabalho aqui em 2023, ele foi, digamos assim, o ano zero da SAF no Bahia, acertou em 2022, mas só efetivamente começou, o Grupo City só começou a trabalhar em 2023, foi quando o Bahia subiu para a primeira divisão, mas eu acho que foi uma aposta. Eu acho que ele chega como uma aposta, com muito menos status do que quando o Arthur Jorge, até o Bruno Lage chegaram no Botafogo, mas vamos ver aí não sei o que vocês esperam, a depender do que o time do Botafogo, como o elenco foi montado e o que o Paiva gosta de fazer, a gente vai falar bastante aí sobre isso. Perfeito, perfeito. É bom a gente ter a opinião de quem acompanha de perto, né, todo esse trabalho, como você falou, né? E, enfim, tem algumas questões a serem postas na mesa, né? O Renato Paiva pega um início de era SAF, né? Um primeiro time ali de SAF do Grupo City, que a gente pode dizer que não foi, né, lá grandes coisas. Enfim, a demissão dele após um 6-0 para o Sport, né, na ilha. Mas, enfim, a gente precisa entender os contextos, né, Netinho? A gente precisa entender os contextos. Agora, ampliando um pouco, você já falou do que achou da contratação, vamos ampliar um pouco. Para a galera, né, que torce para o Botafogo, torcedor do Botafogo, ficar sabendo através de uma pessoa que analisa o Bahia diariamente, parte tática, parte técnica dos jogadores, como o Renato Paiva foi aí em Salvador. Assim, logo quando ele chegou, as entrevistas deles eram muito boas. Ele é um cara que ele realmente entende de futebol. Todas as entrevistas coletivas, ele sempre foi um cara muito coerente, que ele falava na coletiva o que nós torcedores vimos em campo, realmente. Então, o início dele foi bom, ainda pegando um time que foi aquele time que subiu da Série B, com o iníciozinho de algumas contratações, em que o Grupo City estava inicialmente
o Bahia contratou muito jogador novo, muita promessa, foram muitas apostas. Arthur Salles, que jogou no Vasco, Kaique, Biel. Então, inicialmente, o Grupo City atacou o mercado muito com jogadores novos. Talvez pensando numa possível revenda, mas o elenco que Renato Paiva começou tendo aqui no Bahia era um elenco médio, com um mistão daqueles que subiram da Série B para a Série A, Daniel, Jacaré, Lucas Mugni, Ricardo Goulart ainda estava aqui antes de se aposentar, e foram chegando algumas dessas peças. O início dele foi bom, Campeonato Baiano, o Bahia começou bem, primeiro jogo, o Bahia jogou muito bem, porque Renato Paiva, junto com o City, veio para mudar toda uma filosofia do que era o Bahia nesses últimos anos. O torcedor do Bahia, eu pelo menos com 23 anos, sou acostumado a ver um Bahia que sempre brigava para não cair, sempre jogava retrancado em transição, para jogar no contra-ataque. Renato Paiva, juntamente com a filosofia do Grupo City, foi completamente oposto. Eles vieram aqui para quebrar essa filosofia e instalar uma filosofia de jogo, de posse de bola e de que o Bahia seria protagonista, né? Então, o começo assim foi um pouco estranho para os torcedores, a gente se acostumar com aquela saída de bola, toda hora a bola vindo para o goleiro, vai, aquele dor no coração, meu Deus, vai tomar gol, não vai tomar gol. Mas ele começou bem no Campeonato Baiano, foi indo. Só que, como você mesmo falou, tiveram 2 jogos nesse início de temporada que foram muito marcantes para o torcedor. Primeiro, um 3-0 que o Bahia toma na Fonte Nova contra o Fortaleza, assim, com extrema facilidade. E depois foi o 6-0, que foi a goleada que o Bahia tomou para o Sport, que era um time que estava na Série B. Foi lá na Ilha do Retiro, o Bahia teve um jogador expulso, estava chovendo muito. Mas, enfim, foi nesses 2 resultados que a relação do torcedor com Paiva começou a ficar estremecida. Principalmente porque depois desse jogo contra o Sport, ele deu uma declaração que ele estava tranquilíssimo com o trabalho dele. A galera interpretou como se fosse tranquilo tomar 6, não foi isso que ele quis dizer. Mas é porque a filosofia do Grupo City era essa. Tanto no início, você falou até que ele foi demitido, ele não foi demitido. Ele pediu para sair. City... Então, essa é a questão que eu ia abordar. Ele fica uma série de mais de 10 jogos, não é? Depois isso, na Série A, ele ficou um intervalo de 8 jogos sem ganhar, aí ganhou do Palmeiras, e ele continuou, só que foi no jogo contra o Vasco, no segundo turno. Ele fez um primeiro turno muito ruim, o Bahia fez 18 pontos em 19 jogos, terminou em 16º no primeiro turno, mas após o jogo contra o Vasco, que o Bahia empata em casa, já era uma relação, ele se desgastou também muito com a imprensa, era muita cobrança, ele teve um embate firme com o jornalista aqui da imprensa baiana, então a torcida também o clima já estava muito hostil. A gente já entrava no estádio, o torcedor já estava xingando o Paiva, querendo que Paiva saísse, e aí ele pediu para sair, porque por mais que a pressão da torcida estivesse muito grande, o Grupo City não abre mão da sua filosofia. Eles iam confiar no projeto e eles iam manter Renato Paiva. Só que o próprio Renato Paiva que pediu para sair. E aí foi quando chegou o Rogério Ceni e aí teve toda a mudança. Mas o início dele foi bom. Era um treinador muito coerente nas falas dele na coletiva. O time jogava para frente. O time jogava ofensivamente. Mesmo não tendo um time qualificado, as peças ainda não eram as melhores peças. Ele não tinha o melhor material humano como ele vai encontrar agora no Botafogo. Mas, assim, do meio para frente, ele fazia o time jogar. Isso a torcida do Bahia não tem o que falar. Ele fazia gols, eram muitas jogadas. Ele gostava no jogo posicional. Ele começou com 3 zagueiros, tocando a bola, sempre com superioridade numérica no ataque. O Bahia fazia muito gol. Só que o Bahia também levava muito gol. Era muito fácil fazer gol no Bahia. A linha do Bahia era muito alta. Então, quando a pressão não encaixava na frente, sempre tomava bola nas costas. E o Bahia sofreu muito com isso na temporada. Cara, perfeito até, Netinho, você ter abordado já a questão de jogo posicional, porque era algo que eu ia perguntar para você se, de fato, ele era um adepto ao jogo posicional. Né? Isso aqui no Rio de Janeiro repercute muito mal, principalmente tendo visto os trabalhos recentes de sucesso no futebol carioca. Né? E principalmente no Botafogo, que não tem essa filosofia desde o início da era SAF. Né? Então, isso gerou um pouco de preocupação no torcedor quanto ao jogo posicional. Enfim, a gente sabe que esse ideal de jogar com uma linha de 3, às vezes, jogando num pé de pressiona, uma linha alta, uma marcação mal montada, mal encaixada, você vai tomar. Sim, né? O Botafogo, inclusive, no início do trabalho do Arthur Jorge, sofreu muito com isso, ainda que ele não jogasse com 3 homens fixos atrás, mas ele saía com uma linha de 3 jogando. Sim, uma linha de 3. Enfim, tomou muita... Inclusive, naquele jogo do Bahia, no Newton Santos, aqui no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Botafogo perde, assim, com 2 gols.
jogando em linha alta, enfim, a pressão Sim. não encaixa, mas muito bom você ter abordado sobre isso e também até já mata a nossa questão de prós e contras, né? Quais os prós do trabalho dele no Bahia? Você fala que um cara, né, de um jogo muito propositivo, quer ter a bola, quer ser o protagonista do jogo, do meio para frente, muito organizado, e os contras, talvez a parte que ele não conseguiu encaixar a marcação, enfim, que envolve muita questão de elenco também, né? Sim, com certeza. Como eu falei, o time que ele pegou e foi construindo não era um time muito qualificado. Então, acho que o maior pró dele, que era o futebol muito ofensivo, acabou sendo um dos maiores motivos para que o time não conseguisse jogar, porque faltou a ele, talvez por nunca ter treinado. Ele treinou muito tempo a base do Benfica, ele nunca ter treinado um time de massa, no Campeonato Brasileiro, que o calendário é muito apertado. Então, acho que faltou a ele um pouco do conhecimento do calendário brasileiro, para poder identificar que talvez com aquele elenco que ele tinha, ele não ia conseguir instalar o método dele de jogo, porque não tinha qualidade suficiente. Então, acho que faltou a ele perceber isso e mudar o jeito de jogar, que foi o que o Rogério Ceni fez. A gente chegou aqui, não, vamos parar de perder, fechou a casinha, depois a gente instala um jeito de jogar melhor, propositivo, mais bonito. Então, acho que esse foi um dos grandes motivos para que o trabalho dele não desse certo aqui, porque ele não abriu mão. A gente não pode falar que ele é um treinador, aquele cara zero à esquerda. Ele não abriu mão da convicção dele, ele foi até o final com o esquema de jogo. Ele mudou depois para uma linha de 4, mas mesmo assim a saída dele sempre continuava sendo com 3. Jogava com ala, jogava sempre com superioridade numérica. Espetava o lateral, né? Sempre, sempre. Vitor Jacaré era um ponta, ele transformou o Vitor Jacaré em um ala. Também tinha Juan Chaves, que foi uma contratação mais cara na época, que era promessa do Equador, mas também não conseguiu render aqui. Mas ele gostava muito desse jogo de sempre jogadores abertos na ponta e muito toque de bola, infiltração, triangulação. Com ele foi onde Cauli jogou o melhor futebol. Cauli brilhou em 2023, foi quando todo o Brasil foi encantado e muitos times quiseram fazer proposta. O Botafoguense Cauli, né? Ele é botafoguense, de Porto Seguro, mas torcedor do Botafogo. O Texto até fez quando a gente ganhou o jogo, ele postou uma foto de Cauli. Mas eu acho que essa falta dele perceber que com aquele elenco não ia dar certo aquele estilo de jogo foi um dos motivos que fez o Bahia ficar muitos jogos sem conseguir pontuar. É algo que chama atenção, porque o Botafogo, né, a gente até comentou antes da gravação desse vídeo, como o Botafogo passa por uma reformulação no seu elenco. Né, um setor ofensivo que foi, né, pedindo licença quanto à palavra, mas desqualificado, né, o Botafogo que perde peças de extremo nível técnico, né, na parte, né, mais alta possível, jogadores muito difíceis de encontrar reposição, Luiz Henrique, Thiago Almada, Júnior Santos, Tiquinho, né, Tiquinho que ainda que fosse banco, né, era um banco de luxo, a gente pode dizer assim. Sim, e agora aos poucos vai tentando se reencontrar, mas é muito importante você ter explicado, né, e detalhado bem quanto às convicções dele, né? Então, a torcida do Botafogo, ao que tu indica, pode esperar um treinador que vai abraçar as suas convicções e até o fim vai carregá-las dentro do seu trabalho. Né? Não que o Arthur Jorge fosse diferente disso, que o Luiz Castro tenha sido diferente disso, é muito por conta da filosofia lusitana também, que, enfim, chegou no Brasil aí nos últimos 5, 6 anos e conquistou ótimos resultados. Netinho, mais uma coisa também que a gente, né, tem muita dúvida aqui no Rio de Janeiro é a parte de relação. Né? O Arthur Jorge, a gente via que não queria ser um paizão do elenco do Botafogo, mas acabou tendo uma proximidade enorme. O Luiz Castro, a mesma coisa. Né? O relacionamento dele ali em dia a dia, com os jogadores, parecia ser algo muito leve. O Renato Paiva teve essa dificuldade com o elenco do Bahia ou ele também tinha um relacionamento muito bom com o plantel? Assim, do que a gente tinha acesso e até da saída deles, a gente não percebeu nenhum jogador reclamando. Todos os jogadores sempre elogiavam o Renato Paiva, sempre iam o Bahia passou uma sequência muito difícil, perdendo, empatando. Mas sempre os jogadores faziam questão de mostrar que estavam fechados com o treinador mesmo. Não foi uma coisa assim que rachou o elenco ou que o time desacreditou do treinador. Não, acho que não teve isso. E eu acho que ele até saiu por conta disso, porque eu acho que já estava um estresse tão grande com ele que já estava influenciando todo o vestiário, todo o time ali, já estava um clima bem pesado mesmo, sabe? Então, mas a relação dele com o time era muito boa. O problema maior dele foi com a imprensa. Ele, nas coletivas dele, a galera começava a pressionar, ele dava respostas mais firmes, como todo português,
era um pouco arrogante, Sim. mas a nível de elenco, todos os jogadores gostavam dele e quando ele saiu, jogadores postaram, agradeceram pelos aprendizados, enfim. Outra questão também foi o que a gente estava conversando antes, que eu falei que é um ponto que me preocupa, porque esse elenco do Botafogo, pelo menos o do ano passado, era um elenco que jogava muito em transição. Era um time muito forte, muito físico, todos os jogadores de físico muito forte, e sempre em transição muito rápida. Esse não é o que Paiva, pelo menos, fez aqui no Bahia. O que ele fez aqui foi um time realmente de tocar bola, de ter superioridade. Então, o que me preocupa, eu não sei exatamente, eu conheço os jogadores do Botafogo, mas não sei exatamente as características. Não sei se o Marlon Freitas é aquele primeiro volante que tem uma qualidade muito boa no passe. Gregory eu conheço bastante. Inclusive, todo torcedor do Bahia tem saudade de Gregory. Mas também não é aquele cara que tem um passe muito refinado, aquele lançamento longo. Então, eu quero saber como é que ele vai conseguir adequar esse tipo de jogo dele com o que ele vai ter de elenco no Botafogo, né? Porque esse Botafogo que ele pega não é o Botafogo que foi campeão brasileiro nem da Libertadores. É um Botafogo quase que, não vou dizer do zero, mas recomeçando muita coisa do trabalho de Arthur Jorge, né? Bem modificado esse Botafogo, bem modificado, mas realmente tem algumas peças que sabem, né, que conseguem jogar nesse jogo mais técnico, mais calmo, de maior posse de bola, no caso do Marlon Freitas, do Savarino, né, do Santi Rodrigues, que a gente viu que no ano passado quase parou no Bahia, né, no Grupo City, ele que pertencia ao Grupo City já, né, no New York, só ia mudar de clube, né, enfim, uma das grandes aquisições do Botafogo nessa janela. Enfim, tem o Igor Jesus, que é um centroavante muito móvel, o Arthur, ponta direita, o Botafogo talvez possa se adequar. Mas agora indo direto ao ponto, né, Tim, para a gente já ir caminhando para essa reta final desse vídeo aqui, que está muito legal, a análise realmente muito bem detalhada, você está destrinchando muito bem o que foi o trabalho do Renato Paiva no Bahia. O que você espera, né, o que o torcedor do Botafogo pode esperar do Renato Paiva nesse ano tão importante para o Botafogo, que vem de um título da Libertadores, um título brasileiro, né, que entra para defender esses dois títulos e ainda tem o Mundial e a Copa do Brasil? Assim, o time do Botafogo por si, mesmo com todas as saídas, ainda é um time muito forte. Eu ainda acredito que vai ser um time que vai brigar lá em cima por título de novo no Brasileirão. Vocês podem com certeza esperar muitas jogadas, muitas triangulações. O time vai jogar bonito, o time dele joga bonito, é um futebol para frente, não é um futebol medroso. Você vai você vai jogar fora de casa e você vai jogar com o mesmo esquema, com a mesma contundência que você joga como você está como mandante. Ele não é um treinador que tem medo, não é um treinador que joga retrancado. Ele vai sempre querer ganhar. Tem que ver os ajustes, porque a zaga do Bahia era uma zaga muito ruim. Era uma zaga muito lenta. Então, talvez os problemas defensivos que o Bahia de Paiva teve não necessariamente foram problemas do esquema de Paiva. Poderiam ser problemas da qualidade técnica mesmo dos jogadores que estavam aqui, dos três zagueiros, a questão de velocidade, condicionamento físico. Então, o que o torcedor do Botafogo pode esperar é um treinador que tem suas convicções, que não tem medo, ele fala, ele dá a cara a tapa mesmo nas entrevistas, ele não se importa, ele vai pedir muito que vocês não vão, só vai no final do jogo, não vai, os adeptos, mas ele é um cara inteligente, não deu certo aqui no Bahia, também acho que a expectativa foi muito grande, porque o Bahia nunca tinha tido um investimento tão grande, então quando as coisas, o time não ganhava, o time do Bahia sempre tinha aquele estigma de joga como nunca e perde como sempre. O Bahia cria, não faz gol, aí o time vai lá e faz um gol. Eu me lembro muito do Bahia e Botafogo, se não me engano foi na segunda rodada. O Bahia empilhando chance, gol do Botafogo. Aí empatamos, chance, gol do Botafogo. Então, teve muito isso do Bahia. A gente joga bem, mas perde. Quando a gente joga mal, a gente também perde. Mas eu acho que ele é uma aposta a nível de Botafogo, do que o Botafogo figura hoje no cenário brasileiro. Eu acho que ele chega como uma aposta. Mas eu acho que ele tem tudo para... Tendo jogadores e o elenco fechando com a ideia dele, com qualidade, eu acredito que ele tem tudo para ter um trabalho melhor do que ele teve no Bahia. Cara, perfeito, Netinho. Realmente, te ver que foi um vídeo aqui que faz o torcedor do Botafogo ficar de olhos bem abertos para o que pode ser o trabalho do Renato Paiva. Por isso que eu já agradeço muito pela participação, por ter aceitado esse convite de contar um pouco, né, do que você viu de perto, do que você analisou de muito perto, você que faz esse trabalho do Bahia, do Renato Paiva, contar para o torcedor do Botafogo
o que esperar, o que ele foi aí e o que ele pode ser por aqui. Você, torcedor do Botafogo, que acompanha esse vídeo até aqui, não esquece de dar aquela moral, família. Se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, deixar o seu like e acompanhar. Agora que a gente voltou com os conteúdos pós-carnaval, sempre as lives ao meio-dia e os vídeos às 7 da manhã. Netinho, muito obrigado pela participação no vídeo de hoje. Manda o seu recado para a galera. Eu que agradeço. A galera do Botafogo, desejo muito sucesso para vocês. Eu gosto bastante do Botafogo. Que vocês possam fazer uma temporada boa. Que Renato Paiva faça vocês sofrerem menos do que ele fez. Nós, torcedores do Bahia, sofremos. E que contra o Bahia, ano passado, vocês não sei como, mas não ganharam nenhum jogo da gente. Que continue esse ano também. Valeu, Netinho. Muito obrigado. Você, torcedor do Botafogo. Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal ou na próxima live. Valeu!